Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari e hoje trago para vocês o resumo da nova série do Halil, a série Leila. Nur manda que a Leila se levante. A menina pergunta o que ela está fazendo. Nur fala, estou arrumando as coisas, nós vamos nos mudar. Seu pai não te contou, ele vendeu a casa. A menina fala, isso é mentira, essa casa é da minha mãe. Nur responde, cadê a sua mãe, cadê? Ela não está aqui, eu estou. Sua mãe morreu, Leila. Leila fala que odeia a mulher. Nur diz que é melhor odiar do que amar, que o amor enfraquece as pessoas e o ódio fortalece. Ela arranca a cabeça da boneca da Leila. A menina joga um brinquedo em Nur, que aperta o braço da garota. Ela fala que vai cortar o cabelo da menina e ela vai andar como um menino. Leila joga chá quente em Nur e nesse momento o pai dela entra. Nur se faz de santa e fala que está tudo bem. Leila tenta se explicar para o pai, mas ele não acredita. Quando o homem sai, Nur liga para o namorado, Mali, e avisa onde o homem vai estar com o dinheiro. Leila escuta e vai atrás do pai para avisar, mas ele não acredita na menina e leva ela para a escola. Na saída, passa uma moto e leva a bolsa do homem. Yumi volta para casa dizendo que perdeu tudo. Nur pergunta o que aconteceu. Ele diz que perdeu a casa. Ela fala que a família é importante, que ele sente por ter vendido a casa, mas foi melhor assim. Ele fala que foi roubado. Ele diz, pode falar que você avisou, que sou um idiota. Ela responde, que coisa feia. Quando que eu falei coisas ruins para você? Ela abraça ele dizendo que está tudo bem. Que Deus me livre se tivesse acontecido algo com você. O que eu faria? Ele pergunta, isso é sério, Nur? Você ficaria triste? Ela responde, eu ficaria arrasada. Mali liga para Nur e fala que precisa encontrar com ela. Yumi entra no quarto da Leila e fala, filha, me perdoa por não ter acreditado em você. Eu só queria que você tivesse uma mãe. Como eu ia imaginar que essa mulher é tão má? Leila pergunta se ele foi assaltado. Ele responde que sim, mas só levaram a bolsa. Nesse momento a imagem muda e mostra ele dentro de um banheiro, enchendo a bolsa com papel higiênico. Ele fala, não saia daqui até eu voltar. O dinheiro está embaixo da caixa de água. Nur encontra com Mali e pergunta o que aconteceu com o dinheiro. Ele fala que não sabe. Ele diz que o homem descobriu e enganou ela. Ela responde que Yumi é um idiota, que não teria como ele descobrir. Eles brigam e Mali vai embora. Quando o homem sai, Yumi aparece e diz, eu ouvi, você se comportou muito mal com o cara. Ele está falando a verdade. Ele não tem o dinheiro, eu tenho. Ela fica em silêncio e ele pergunta, o que aconteceu? Não sou tão idiota como você pensava. Ela fala, quem você pensa que é? Olhe para você e depois para mim. Você pensa que eu amo você. O que eu faria com um homem como você? Yumi fala, eu não acreditei na Leila. Como você é imoral e má. Mas agora acabou. Vamos para a polícia. Ela fala, você não pode provar nada. Ele diz, eu gravei tudo. Você pensou que sou tão idiota assim. Eu sou apenas um homem bom. Ingênuo, mas um homem bom. Ele puxa ela que consegue pegar uma pedra e atingir a cabeça dele. E quando ele corre atrás da Nur, ele acaba sendo atropelado pelo tufo, que se assusta e foge do local. Ao voltar para casa, Nur chama Leila e pergunta aonde está o dinheiro. A menina fala que não vai abrir a porta e diz que não sabe do dinheiro. Mali chega e Nur pede que ele arrombe a porta. Como Leila se nega a dizer aonde está o dinheiro, Nur tranca ela em um quarto escuro. Ao entrar no quarto do hotel, Tufo fica surpreso, com toda sua família. Todos perguntam o que aconteceu, que ele está estranho. Ele responde que não aconteceu nada, que não esperava por aquela surpresa. Mas nesse momento ele se lembra do acidente. No dia seguinte, Nur engana Leila e acaba descobrindo aonde está o dinheiro. Quando Tufan vai fechar a conta, ele pergunta aos funcionários do hotel se está tudo bem. O gerente se desculpa e fala que estão tristes porque um colega de trabalho sofreu um acidente, que ele foi atropelado e o motorista fugiu. Tufo pergunta ele está morto. O homem balança a cabeça que sim. Mais uma vez ele lembra do acidente. Tufo pergunta se alguém viu o motorista, o homem responde que não. Nur leva Leila para o lixão. A menina pergunta que lugar é aquele. Nur fala, eu fiz uma promessa para o seu pai. Eu disse que ia criar você e você seria igual a mim. Leila fala que nunca será como ela. Nur diz, você me chama de monstro, má, sem coração. Estou curiosa para saber o que você vai se tornar depois de passar por tudo que eu passei nesse lugar. Olha, Nur pede que Mali leve a menina. Ele fala, você não vem. Você não suporta nem sentir o cheiro, não é mesmo? A voz da Nur aparece dizendo, eu dei à luz ao meu bebê nesse lugar.
Eu tinha apenas 16 anos. Depois disso eu nunca mais consegui me livrar do cheiro. Mali larga a menina no lixão. Gente, olha que cena forte e difícil essa. A Leila é tão pequena. Depois do enterro, Tufo se aproxima da Nur. Ela se lembra de visto ele na televisão. E pergunta de onde ele conhece o marido dela. Ele fala que foi do hotel. Ele oferece uma carona e diz que eles podem conversar. Ela pergunta conversar sobre o quê? Ele fala, eu gostava muito do seu marido. Posso ajudar sua família tanto moral como financeiramente. Ela fala que não quer incomodar e diz que vai sozinha. Ele fala, não é incômodo algum. Meu carro está logo ali. Nesse momento, ela olha para o carro e aceita a carona. Ao chegar, Tufo pergunta, é aqui que você mora? Ela responde sim, mas não por muito tempo. Em breve vou me mudar, não sei como nem para onde. Ele pergunta por quê. Ela fala, nós vendemos a casa para cobrir as dívidas. Me sinto culpada. Tufo fala, que culpa a senhora tem, senhora Nur, não diga isso. Ela responde, fomos roubados, eu fiquei brava e mandei ele embora e ele foi. Tufo fala, não chore, senhora Nur. Por isso estou aqui para ajudar você e a criança. Ela fala criança. Ele responde, no hotel me disseram que tinha filho. Ela fala, era meu sobrinho. E quando digo sobrinho quero dizer filho de um amigo. Todos pensavam assim porque achávamos melhor. Na verdade não podíamos ter filhos. Quero dizer, Yumi não podia. Tufo pergunta sobre a família, ela diz que eles não tinham ninguém. Ele pede que ela não se preocupe, que vai ajudar. E deixa o telefone dele com ela. Coitado, se sente culpado, mal sabe a cobra que ela é. O menino leva a boneca para a Leila. Ela fala que vai fugir. Os dois se apresentam. Ele diz que se chama Sino. Ela pergunta por que ele não vai para casa. Ele fala que mora ali. Ela pergunta se ele não tem pai nem mãe. Ele diz que não sabe, que era muito pequeno quando chegou naquele lugar, é como se tivesse nascido aqui. Ele diz, você também vai esquecer. Leila fala que não vai esquecer nada. Nur pergunta para Mali se ele conhece o jogador de futebol Tufo, ele responde que sim. Ela fala que ele apareceu querendo ajudar e dizendo que conhecia o Yumi. Ela fala que percebeu que ele estava com medo. Ela acha que ele tem a ver com o acidente. Que o carro é diferente. Mas os números da placa são muito parecidos. Mali fala em denunciar ele. Ela diz que não. Ele fala chantagem. Ela diz que quer mais. Sino pede para a mãe Guzide ficar com a Leila. Ela fala que não pode quebrar as regras. A imagem mostra a Leila dentro de uma piscina e escreve anos depois. Um rapaz pula na piscina e pergunta se ela está bem. Ela fala que estava descansando. Ele diz, dentro da piscina. Ela fala quem é você, ele diz, Sivan. Ela diz que precisa ir. Ele pergunta qual o seu nome e ela responde ela. Ao sair ela agradece uma mulher por avisar que ele estava vindo. A irmã do Tufo fala para Nur que agendou uma entrevista para ela em um restaurante, que a chefe do lugar é ótima. Ela fala que vai cozinhar especialmente para Nur. Na cozinha ela se lembra de quando cozinhou quiabo com o pai e quando Nur chegou jogou fora dizendo que não suportava quiabo. No restaurante a garota se apresenta para Nur. A mulher parabeniza ela por ser uma chefe tão jovem. Ela começa a servir e o prato principal é quiabo, fazendo com que Nur se lembre da época do lixão. A mulher acaba indo embora. Na saída do restaurante, Sivan espera por ela. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Ele pergunta se eles podem se encontrar porque tem algo nela que ele não entende. Ele fala para ela que tem namorada. Ela diz, se você tem alguém que te leva a sério, aproveita isso. Ele pergunta, e você tem alguém que te leva a sério? Nesse momento a imagem muda e mostra ela criança com a mulher que cuidava do Sino dizendo, Leila, é aqui que o Sino está descansando, e mostrando como se ele tivesse morrido. A imagem volta e ela fala, não mais. Ela se emociona e Sivan pergunta se ela está bem. Ela fala que sim e diz que está tarde e vai embora. Nur fala para Mali que conheceu a chefe do restaurante e se chama ela, mas que a garota fez ela se recordar da Leila. Mali fala que ela está louca, que a Leila está morta. Ele pergunta se ela disse algo. Nur responde que não, mas que ela fez uma coisa que ela não consegue tirar da cabeça e pede que Mali leve ela até Nur. Mali vai até a garota que diz que não pode ir. Ele fala que não tem outro dia e está esperando por ela. Quando Leila entra na casa, vê Sivan sem camisa e olha para uma cicatriz que ele tem nas costas. Nesse momento ela se dá conta que Sivan e o Sino são a mesma pessoa.